Bom dia, meus queridos. Como que vocês estão? Bora para mais uma live, num dia chuvoso, dia preguiçoso, mas estamos aí, cumprindo a obrigação que eu tenho com vocês. Toda semana, ou pelo menos quase toda, passar essas informações para vocês. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos falar sobre algo polêmico, mas necessário falar sobre isso, que é a ingratidão. Você já passou por uma situação de ingratidão? Todos nós já passamos, né? Mas como que eu vou saber lidar com isso? E como que eu vou tomar cuidado para que a ingratidão, eu não seja a culpada disso, né? Como cultivar a ingratidão? Claro que você não vai cultivar, né? A ingratidão é algo que às vezes a gente lida. Oi, meu amor, bom dia. A gente não está livre da ingratidão. Pode vir de fontes menos esperadas, mas vamos aprender um pouquinho, né? Sobre a ingratidão. E o sentimento de ingratidão é muito doído, né, gente? Porque você faz, né? Você faz pelas pessoas e não recebe quando você precisa, né? Na maioria das vezes, quando você precisa, você não tem, certo? Então, vamos aprender um pouquinho do que é o significado de alguém grato, né? Ou a ingratidão, né? Pelo menos foi esse significado que eu vi e eu concordei. Realmente é dessa forma mesmo. Ingratidão, aquele que não reconhece e não dá o merecido valor aos favores ou benefícios que lhe foram dados. Quem já sofreu ingratidão sabe que é exatamente isso. Exatamente isso. A pessoa não reconhece tudo que você fez. Por isso que até eu e você, né, lá estávamos conversando, né? E muitas pessoas hoje falam de gratidão. Gratidão, mas gente, oi, Rô, bom dia, meu amor. Não, hoje nós não vamos falar sobre gratidão, já falar do contrário, né? Porque eu não sigo a maioria, vocês sabem disso, né? Então, no momento, né, a situação que eu vejo que tem aparecido é a ingratidão. Falar sobre gratidão é muito bom, né, gente? Mas não é bem isso que a gente tem visto. Tem muitas pessoas ingratas por aí. Mas, infelizmente, né, essas pessoas estão sendo cultivadas por outras. Às vezes você é difícil, eu sei. Pode botar a fogueirinha, viu, Larissa? Às vezes é você que está ensinando as pessoas a serem ingratas. Você já parou para pensar nisso? É doído. Eu sei que às vezes isso parece um tapa, mas é você que ensina as pessoas a serem ingratas. Por quê? Por que às vezes vou me incluir também, viu, gente? Às vezes é eu que ensino a pessoa a ser ingrata. Por quê? O ingrato, ele nunca se satisfaz. Nunca. Tá sempre pouco. Tudo que você faz por ele, tá pouco. Tá sempre pouco. E você, por você estar 100% disponível, na hora que a pessoa precisa, você está passando esse recado para ela. Aí por você estar sempre disposto para ajudar, aí no dia que você não ajuda, o que acontece? A ingratidão aparece, porque você acabou acostumando mal aquela pessoa. Então, qual que é o segredo de cultivar a ingratidão? Faça tudo por todos. Ou seja, esteja sempre disponível para todos. Esse é o melhor modo de você cultivar a ingratidão.
Você está passando esse recado para as pessoas. Que na hora que elas precisarem, você vai estar ali. Só que não é bem assim. Um dia você não vai estar. E no dia que você não estiver, o ingrato vai aparecer. Certo? Muito bem. Como que você vai cultivar o ingrato, a ingratidão? Crie seu filho numa bolha. Crie seu filho numa bolha. Né? Tem um ditado, né, que o pessoal fala, a vida não é um morango, não. Você tá mostrando pro seu filho que a vida é um morango. Ainda tem chantilly por cima. Que é tudo lindo, que ele pode tudo, que ele resolve tudo e que todos os sonhos dele vão ser realizados. Quanta mentira, né, mãe, que você tá ensinando pro seu filho. Quando ele for viver a vida lá fora, ele vai ter muitas decepções. Infelizmente, foi você que ensinou isso para ele. Né? Que tudo vai dar certo, que você vai sempre estar ali. Nós não vamos estar sempre perto deles, mesmo que a gente queira, né? Mesmo que a gente tenha situação que a gente gostaria, né, gente? Quantas vezes você quis proteger o seu filho de situações, só que você não pôde, porque você não estava lá, ou dependendo da situação, ele não ele está em idade de se defender, né? Dá vontade? Dá vontade, mas nós não podemos. Tem situação que eles mesmos, né, precisam se defender. Certo? Outra coisa, não discipline seu filho. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Não é bem assim. Quando você não disciplina seu filho, você está criando um ingrato. Porque todos nós cometemos falhas. E se nós cometemos falhas, nós precisamos de ajuda para enxergar essas falhas. Se você como mãe, se você como pai não ajudar a direcionar o seu filho, quem que vai fazer isso? Nós estamos vendo muitos jovens chegando despreparados para o mercado de trabalho, despreparados para a vida, porque não foram disciplinados, porque não foram chamados a atenção, porque se eu falar isso com meu filho eu vou traumatizar, tá? Mas e aí, se você não traumatizar seu filho, se você acha que isso é traumatizar, eu não acho, o mundo vai fazer isso. Exatamente, Rosângela, obrigada, amiga, pelo seu comentário, criando um monstrinho. Só que quando esse monstrinho crescer, ele vai lidar com outras pessoas. E as outras pessoas não vão fazer a vida ser um catálogo, que ele só escolhe. Escolhe o que comer. Ah, meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, meu filho não faz isso. Tá, mas aí quem foi que ensinou ele a fazer isso? Ah, meu filho não me ajuda em casa. Você ensinou ele a fazer isso? Ou você criou ele como se fosse um bibelô, sentadinho, né? Então, se o seu filho não te ajuda, será que não foi porque você não ensinou ele a fazer isso? Isso é muito sério, gente. Estamos criando uma geração de ingratos. Cuidado. Cuidado com o ingrato que você pode ter dentro da sua casa. Mas quem cultivou ele foi você. Então ensine o seu filho que não é fácil, que dá trabalho, é difícil. Mesmo que você tente mostrar que você é uma Mulher Maravilha. Deixa eu beber água aqui, que a garganta tá seca. Mesmo que você tente mostrar para ele que você é a Mulher Maravilha, que todas nós não somos, que você dá conta de tudo, sendo que você não dá, você está passando o recado errado. Você está passando o recado errado porque, como a Rosângela falou, né? Aí ele cresce, né? Cresce como um bibelô gigante. Aí aquele bibelô pode ser que arrume uma família, né? Ele vai querer construir uma família. Ele vai
querer continuar sendo tratado como um bibelô gigante. Por quê? Porque foi isso que ele viu. E aí? O que você tem feito com o seu filho? O que você tem ensinado para sua filha? Que dentro de uma casa tem colaboração, que na maioria a pessoa que cuida da casa não é uma máquina. Você tem ensinado isso para o seu filho? Se você tem ensinado isso, parabéns, parabéns. Porque hoje tá muito difícil pessoas terem essa dificuldade. Mais pra frente eu vou falar para vocês porque, na minha visão como terapeuta, por que isso tem acontecido, tá bom? Um dos motivos é que a correria do dia a dia faz com que os pais percam o interesse de ensinar os seus filhos. Porque ensinar dá muito trabalho. Então, se você tem uma vida corrida, se você tem uma rotina atarefada, né? Oi, Fabi, bom dia, querida! Se você tem uma rotina atarefada e corrida, é mais difícil você educar. Mas lembre do seu projeto inicial. Você decidiu ter um filho. Seu filho é o seu projeto inicial. Então, cuide dele. Pense que você está criando um ser humano para que esse ser humano ele possa contribuir para a sociedade, certo? Essa frase é típica e essa frase eu acho que é o ponto alto da ingratidão. Na maioria das vezes, o pai ou a mãe que fala isso, ele está criando um ingrato. Não tá nem criando, não. O filho já é o ingrato, já se tornou. Ou seja, já cultivou, agora para deixar de ser vai se tornar mais difícil. Vou dar aos meus filhos o que eu não tive. Gente, isso é muito perigoso. Porque às vezes o que você não teve fez você aprender e se tornar a pessoa que você é. Vou dar aos meus filhos o que eu não tive. Aí vai, dá tudo para os filhos. Tudo. Se mata. Chega tarde do trabalho. Não, mas eu tenho que dar para meus filhos tudo. Eu quero dar para meus filhos a vida que eu não tive. Tá, mas pergunta para ele. Pergunta, você tem coragem de perguntar pro seu filho? Se ele quer tudo. Se ele quer que você se mate de trabalhar para dar tudo que ele não tem. Ou se ele quer sua companhia. Pergunta. Mas esteja preparado para a resposta. Qual o melhor presente que você pode dar para o seu filho? A companhia. Presença. A presença não é eterna. Aproveite. Aproveite cada fase do seu filho. Porque isso, passa no estalar de dedos. Certo? Então pare com essa cultura de que eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Né? O melhor ensinamento que você dá é exatamente, Fabi, tempo de qualidade. Tempo esse que e o tempo passa rápido demais. Quando você vê, seu filho já seguiu a vida dele, tomou as decisões dele. Então, faça hoje. Resgate o relacionamento com seu filho hoje. Porque amanhã a dor do arrependimento de não ter feito vai ser tão grande e ninguém vai conseguir tirar essa dor de você. Não faça isso. For para brincar, rola no chão, dá risada, faça tudo que está no seu alcance para o seu projeto mais importante da sua vida, que é a sua família. Não é, seu projeto não é o que você tem na conta. Com certeza, a melhor coisa, né? A melhor coisa. Quando você vê seus filhos, cada um seguindo o seu rumo, o que você tem na conta não vai valer de nada. Uma vez eu vi, acho que foi um professor falando, né? Qual que é a sua maior riqueza? Ele falou assim, olha para o lado, é a sua família unida, os filhos que te amam, que se preocupam com você.
Essa é a melhor riqueza que você tem. Melhor riqueza. Essa é a riqueza que o dinheiro não pode comprar. Afeto, carinho, atenção, amor, respeito. Esse conjunto, dinheiro não compra não. Totalmente pelo contrário, dinheiro pode corromper. Então é bem interessante, né? Bem interessante a gente parar para pensar nisso, né? Muito bem. Vamos pro próximo ponto. Ó, Lara, eu nem sei se você tá vendo frase aí, porque acho que hoje, se eu separei alguma frase, mas você vai vendo aí, depois a gente vê junto qual seria a frase mais interessante, né? Olha essa receita para ingratidão, maravilhosa. Nunca diga não. Tudo é sim. Ah, pode tudo. Ah, eu posso fazer isso? Pode, meu filho. Pode. Ai, que coisa linda. Tudo pode. Ai, que pai maravilhoso. Ai, que mãe maravilhosa. Gente, que legal, né? Aí, às vezes, a mãe sai como a vilã. Porque a mãe, não, pai, não, pode tudo. Ai, tá tudo. Sim, vamos. Sim. Tá tudo lindo, maravilhoso. Então, aí às vezes um dos pais disciplina, corrige, aí ele se torna o chato da história, né? Porque você precisa, né? Você precisa tentar abrir os olhos do seu filho, porque ele é inexperiente. E você tá enxergando uma situação que ele deveria enxergar, mas ele não tá. O seu papel é ajudar. Se ele vai aplicar o que você falar, isso já não é problema seu, mas a sua consciência tá tranquila, que você ajudou, que você ensinou, que você educou, que você corrigiu. Olha, isso tá errado. Faça isso, faça aquilo, né? Se torne a chata, mas se torne uma mãe de verdade, né? Porque é melhor levar nome de chata do que aquela mãe que deixa o barco correr solto, né? Porque depois quem vai sofrer vai ser você mesmo. Você vai ver os frutos da gratidão que você mesmo cultivou, certo? E ainda corre o risco, gente, olha, e não só com filhos, né? Estamos falando muito de filhos, mas qualquer pessoa que se aproxime de você, que veja que você é uma pessoa muito prestativa, muito amorosa, você sempre faz, você corre o risco de ouvir da pessoa ela falar assim, ó, eu nunca pedi que você fizesse nada pra mim, e aí? Quer um tapa mais doído do que esse? Não tem. Porque você fez, e a pessoa fala assim, mas eu nunca te pedi, você fez porque você quis, e aí? Aí, ó, é um tapa. Então, sempre faça o que está no seu alcance, nem mais, nem menos. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde o seu braço alcança. Não passe disso. Você passou disso, você está ensinando a pessoa que você é 100% disponível e ela vai se tornar um ingrato. Certo? Ó, olha essa frase aqui, gente. Não sei se rola pra gente fazer frase, Larissa, mas vê aí, ó. O dia que você não estiver disponível vai anular todas as vezes que você esteve. Viu? O dia que você não puder. O dia que você não estiver disponível vai anular todas as vezes que você esteve. Todas. Você pode estar disponível 100 vezes. O dia que você falar assim, ó, hoje eu não posso. Pronto. Acabou. Agora, uma receita ótima para você afastar os ingratos de você. Diga não. Não posso, não dá, não consigo. Devagarinho, elas vão perceber que a fonte ali secou. E aí?
Você está aprendendo a se defender e parar de se sobrecarregar. Simples assim. Aprenda. Aprenda a deixar de estar sempre disponível. Ótimo. Ah, não, hoje não dá. Não, hoje eu não consigo. Ah, puxa, a gente vai ensinar para as pessoas que nós somos humanos. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que as pessoas estão querendo mostrar que elas não são, né? Que a gente... Mas é você que está mostrando isso, né? Que você pode tudo, que você dá conta de tudo, que você resolve tudo. Às vezes a nossa falta de paciência, né? Porque às vezes você deixa a pessoa para resolver uma coisa e ela resolve no tempo dela. Tá bom, deixa resolver no tempo dela. Vai exigir paciência da sua parte? Sim, mas pelo menos você vai ter paz. Você vai ficar irritado? Vai, porque às vezes você vai esperar algo da pessoa que você gostaria que ela fizesse antes, mas vai fazer o quê? Você vai adoecer por causa disso? Não. Ah, é? É assim? Então tá bom. É difícil? É difícil, mas é melhor do que ficar doente, né, gente? A gente ficar doente por ter essa dificuldade, de, às vezes, a pessoa não enxergar algo que é responsabilidade dela, né? Então, fácil não é, mas vamos tentar ter esse aprendizado, né? Vamos tentar entender minha letra aqui. Olha só, gente. Você mostra pro ingrato que não precisa de ninguém, que dá conta de tudo e que sempre que ele precisar, custe o que custar, você estará lá. Olha. Acho que ficou muito grande, né, Lari? Mas isso aqui, gente, ó, é isso que você tá ensinando pro ingrato. Você mostra pro ingrato que ele não precisa de ninguém, que você não precisa de ninguém, que dá conta de tudo. Não, eu resolvo, não, eu faço. E que sempre que ele precisar, custe o que custar. Mesmo que seja o seu último suspiro, você vai estar lá. E aí? A que preço você vai fazer isso? Qual o preço de você fazer isso? Será que vale a pena? É algo para analisar, né? Muito bem. Lembra que eu falei para vocês no começo da live que por que hoje, né, tem acontecido os pais criarem os filhos dentro de uma bolha? Ah, fogueirinha, se apareceu a fogueirinha, muito bem, pode colocar mais aí. Ó, hoje os pais, por medo de perder emocionalmente seus filhos, fazem todas as suas vontades. Todas as suas vontades. Sendo que ele não prestou atenção que ele já perdeu o filho emocionalmente. Ah, ele tem que se agarrar a um elo, né? Não, gente, não faça isso. Não faça isso. Então, presta atenção. Hoje, acho que rola uma frase, né, Lari? Hoje, os pais, por medo de perder emocionalmente os seus filhos, fazem todas as suas vontades. Todas. Isso pode ser lá atrás, tá, gente? Isso Pode... Aí eu volto do princípio. A falta de autoestima, falta de resolver suas emoções, criar expectativas irrealistas no seu filho, querer que ele realize um sonho que você não realizou, querer que ele siga seu exemplo, sendo que às vezes não é isso que o filho quer. O filho tem outras decisões, né? Todo ser humano tem direito de decidir o que quer da vida, né? Então, o que acontece? Aí os pais, por falta disso, eles vão, uma falta que eles tiveram, né? Uma falta que eles tiveram lá na infância, acabam repassando tudo isso para os filhos. Então, falou, não, gente, às vezes porque perdeu o pai, perdeu a mãe, então agora não quero perder o meu filho. Mas, gente, como assim você não quer perder?
Você não vai manter a pessoa por perto por você mostrar que ela pode tudo, que você resolve tudo. Gente, filho, eles não falam, mas filho gosta de limite. Eles precisam de limite. E o ser humano também, viu, gente? A gente precisa ensinar para as pessoas limites. E que nós temos limite, né? Nós precisamos aprender a ensinar isso para as pessoas também. Aí quando você ensina para as pessoas, você ensina para você também. Então, peraí, gente, eu não dou conta não. Eu não dou conta de tudo. Eu sou humano. E eu sei dizer não. Certo? Vamos aprender aqui como que se cria um relacionamento saudável. Você sabe como se cria um relacionamento saudável? Seja esse relacionamento de amizade, seja esse relacionamento seja um relacionamento romântico, seja um relacionamento de pai e filho. Olha a receita. Vai anotar aí? Amor, respeito, limites e muitos nãos. Porque a pessoa que te ama, ela vai falar não pra você. E se você ama a pessoa, você vai falar não pra ela, sim. Porque toda vez que você fala não para as pessoas, você tá dizendo sim pra você. Não dou conta, não consigo, não dá, não vou, não posso. Todos esses nãos vão ajudar você a preservar a sua saúde. Porque quando você desgastar ela, e aí você tem situações que não dá para recuperar mais não. E aí, vai valer a pena? Não vai, não vai. Olha só, essa pergunta me acho que vira frase, viu, Lari? Por que você quer mostrar para o seu filho que a vida deles é muito fácil, sendo que a sua vida não foi? Por quê? Por que você quer mostrar para eles que é tudo lindo, tudo maravilhoso, sendo que a sua não foi? A sua não foi e fez você ser quem você é hoje. Claro que você não quer, isso não tem nada a ver com isso, viu, gente? Porque infelizmente, né, nossos pais, nossos avós não tinham acesso hoje na questão de disciplina, né? Muitos pais, né, muitos avós, eles batiam, e batiam mesmo. A boca secou. Isso não é o ensinamento sábio, isso não é disciplina, né? Isso não é corrigir. No caso, aí iria para o lado dos maus tratos, né? Aí não, essa parte não é correta, não. Mas os limites, né? Não, hoje você não vai. Hoje você vai fazer isso. Pode falar, não, hoje é com você. Então, e a nossa sociedade está sendo ensinado o contrário, né? Que podem tudo, que resolve tudo. Não é bem assim. Precisamos ensinar para os nossos filhos, né? Que tudo que conquistamos na vida, né, não foi fácil, mas temos que ter equilíbrio nisso também, tá bom? Gente, outro ponto aqui, ó, vamos lá. Gente, ingratidão não teve jeito, né? A gente foi pra direção de filhos mesmo, que infelizmente é isso que a gente tem visto, né? Quem poupa seu filho de frustrações não está ensinando ele a viver. Não tá mesmo. Então, ele saber entender, saber que não deu certo. Ai, não deu certo. Tudo bem, vamos tentar de novo? Porque será que você não tá mostrando, né, que não, ai, meu príncipe, minha princesa. Então, todo mundo vai ter que tratar eles. Quem tratar eles menos da forma que você trata, peraí, mas
minha mãe me trata assim, peraí. A gente vai sempre, com certeza. É aquela história, né, gente? Amor, respeito, limites e muitos nãos. Nessa, né, no caso, assim, de tudo que eu já pesquisei, acho que esse é o segredo, né, da gente, de um relacionamento, que seja de pai e mãe. Precisamos, né, aprender a direcionar dessa forma, né? Então, se você não ensinar seu filho a lidar com frustrações, ele vai esperar que no mundo lá fora, né, no mundo corporativo, no trabalho, né, que todos eles tratem eles da mesma forma. Ah, não. Fulano falou para me fazer isso. Claro que todo ser humano é digno de respeito. Eu não tô falando de faltar com respeito. Tô falando de... isso é verdade. Isso é verdade, Rô. É os pais chatos de hoje. Exatamente. É melhor ser chato, né? É melhor ser chato pra corrigir o seu filho, porque depois você vê uma situação que você vai se arrepender. E com certeza, né? Alguém sem limites, um ser humano que não é corrigido, né? Às vezes... É verdade, gostei, Rô. Os pais chatos de hoje são os amados de amanhã. Olha, Rô, você permitiu, acho que eu vou fazer uma frase aí, viu? Você permitir, manda. Realmente, os pais chatos de hoje são os amados de amanhã. Exatamente. Porque você foi aquele pai chato, aquela mãe chata que pegou no pé e tal, mas quando seu filho lá para trás falou assim, meu pai, minha mãe não tivesse falado isso para mim, se eles não tivessem falado isso, hoje eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? Boa, né, Fabi? Também gostei. Os pais chatos de hoje são os amados de amanhã. Exatamente, exatamente. Então, para você ser amado pelo seu filho, né? Apesar que, né, gente, vamos entender uma coisa, né? Tá ótimo, amiga. Perfeito, perfeito. Obrigado pela sua participação aí. Se a gente conseguir entender isso, né, gente? Isso vai... isso com certeza vai contribuir para que o seu filho, né, ele seja alguém de bem, que faça boas escolhas. Então, pensar nisso, né? Aquele pai chato, pai que chama atenção, né? Que a gente tendo, né? Dosar isso, né? Então, assim, não pode ir no extremo, né? Aquele pai que espanca, aquele pai que priva, não é isso. É encontrar o equilíbrio. Quando você encontra o equilíbrio, com certeza isso vai te ajudar a você fazer melhor o seu papel. Porque é tudo que a gente quer. Que nossos filhos sejam felizes com as escolhas que eles fizeram. Uma coisa que antes da Rô colocar, eu falei, gente, não obrigue ninguém a te amar. Não obrigue. Ninguém é obrigado a nos amar. É doído essa frase, mas é verdade. Ninguém é obrigado a te amar. Então, agora eu vou falar um pouquinho com os pais, né? Se você cobra dos seus filhos, você cobra amor, você cobra respeito, mas você cobra de um jeito a humilhar o seu filho. Quando eu morrer vocês vão ver, não sei o que, tal. São comentários de pessoas amargas. Ninguém aguenta, gente, ninguém aguenta. Então, é uma frase que todo pai precisa pensar. Você agrega ou você repele? Porque aquele pai, aquela mãe que os filhos querem estar sempre perto. Opa! Depois de adultos, depois que eles seguiram o rumo deles, eles não vê a hora de voltar para estar com você. Opa! Parabéns! Você fez um excelente trabalho. Porque agora os filhos, eles não são obrigados a estar do seu lado mais. Agora eles estão porque eles querem. É a escolha deles.
Quando os filhos são pequenos, eles não têm para onde ir. A única opção deles é a gente. E agora? Quando eles querem estar do seu lado por decisão. Vamos fazer a frase? Se os seus filhos, depois de adultos, decidem estar do seu lado, gente, estar do seu lado não significa estar morando junto não, viu? Porque tem situação que cada um vai seguir sua vida, né? Mas eles decidem, né? Decidem estar do seu lado. Isso significa... exatamente. Isso significa que você fez um bom trabalho. Agora, aquele pai e aquela mãe que precisa implorar pro filho visitar, ai, meus filhos não vão me ver, e aí? O que foi que aconteceu no meio do caminho? Isso tem que ser cobrado, né? É isso aí. Isso, muito bem, Fabi, isso mesmo. Se os seus filhos, depois de adulto, decidem estar ao seu lado, isso significa que você fez um bom trabalho. Estar ao seu lado, né, não significa morar na mesma casa, né, mas sempre que você precisar, ou às vezes antes de você precisar, seus filhos estão ali. É verdade, Lai. Toda história tem dois lados. Muito bem. Exatamente. E é bom a gente pensar. É bom a gente pensar. Se você está agregando, se você está repelindo, se você... Os filhos falam, ai meu Deus, esse mês eu tenho que visitar meus pais. Ai, como se fosse um peso. Porque às vezes chega lá, né? É amargura, é reclamação. Ai que tá doente, ninguém vem me ver. E não sei o que. Gente, e cada vez esses filhos vão visitar esses pais cada vez menos. Porque hoje, na vida corrida que a gente tem, se você tira um tempo para visitar alguém, é que essa pessoa é muito importante para você. Aí você chega lá, você soube reclamação. Ah, porque meus filhos me abandonaram. Ah, porque não sei o que. Gente, você cultivou isso. Você foi exatamente isso. E aí? Que a sua convivência com as pessoas seja leve. Que a convivência com seus filhos seja leve. Entenda que os seus filhos têm a vida deles, têm a rotina deles. Fique feliz quando eles se esforçam em fazer algo por você. Acende de coração. Pare de cobrar amor das pessoas. Não faz isso. Quem ama você sempre vai dar um jeitinho para estar do seu lado. Pode ter certeza, não se preocupe com isso. Bem? Então, é difícil a gente enxergar isso? Gente, é difícil, mas é muito importante a gente analisar isso, né? Para que seus filhos estejam do seu lado por escolha. Eles querem. Você, sua presença faz bem. Então, gente, se você vem repelindo as pessoas, tenta agregar as pessoas. Porque é bem complicado a gente ter essa postura. Depois não tem como reclamar, isso foi a gente que cultivou, certo? Meus amores, muito bom estar com vocês mais uma vez. Algo sério, né? Então, eu acho que nada, enquanto há vida, há esperança, né, gente? Então, você pode ter a idade que for, seus filhos podem ter a idade que for. Acho que mudar a sua postura é sempre positivo. É grandioso da sua parte enxergar, né? Pare de cobrar os seus filhos, fique feliz quando eles estiverem com você. Que bom, Fabi, faz tempo que você não aparecia, minha querida, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Então, não só filhos, né? Quem te ama,
Quem te ama te procura. É simples assim. Quem te ama de verdade, quem se importa com você. Sabe aquela pessoa que volta e meia manda mensagem pra você? Você tá bem? Tá tudo bem? Tá, e aí? Valorize essas pessoas. Ai, que bom. Então tá perdoada, viu, Fabi? Se você assiste o replay, tá perdoada. Dê valor. A gente sabe. Obrigada, meu amor, obrigada. A gente sabe quem realmente se importa com a gente. A gente sabe. E conforme vocês vão resolvendo as emoções, né? Sei que as lives dão uma dica para vocês, mas se você já fez uma terapia de forma individualizada, essa é uma das partes mais difíceis. Uma vez uma moça falou isso para mim. Você descobrir quem realmente gosta de você de verdade. Mas não é difícil não, gente. É doído, mas depois é libertador. Porque você descobre quem realmente são os personagens e quem realmente são aqueles que... Que bom, meu amor, que bom. Que bom que você gostou. Obrigado, viu, minha querida? Então, é muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? Pra gente não cultivar ingratos e pra gente ser grato, né? É meio controverso, mas quando você aprende com a ingratidão, quando a gente fala sobre ingratidão, a gente, na verdade, a gente está entendendo sobre a gratidão. Porque você vai evitar algumas posturas, aí você tem gratidão. Estar do lado de pessoas que você ama, não viver um personagem, porque personagem uma hora aparece, né? Que bom, amor. Obrigada, viu, Rô? Eu sempre aprendo muito com vocês também. Obrigada pela presença e vocês interagindo comigo aí me ajuda mais ainda, viu? A gente pensar muito bem nessa parte, né? Da gente lidar com ingratidão, entender, não sofrer por isso, que infelizmente a pessoa só dá o que ela tem. Ninguém... Quem tá cheio de amargura não pode trazer doçura. Não era com essa frase, viu? Que eu queria terminar, mas foi essa frase. Quem tá cheio de amargura não consegue tratar as pessoas com doçura. E aí? A pessoa tá amarga, vai fazer o quê? Ela vai espirrar ingratidão, ela vai espirrar só sentimentos ruins, porque é o que ela tem. Então não deixa ninguém acabar com a sua doçura, não. Tá bom? Não deixa isso acontecer, não. Por mais que seja, né? A gente, infelizmente, a gente não tá livre, né? De ouvir comentários de pessoas amargas, né? Mas não deixa isso acabar com a sua doçura, não. Tá bom? Infelizmente, né? As pessoas estão doentes, mas nós temos a consciência que precisamos melhorar, tá bom? Meus amores, ó. Ai, a Lari sempre gosta. Vamos lá tirar um print. Tirar um print dos meus louros. Ó, Rô, tô cuidando bem dos meus louros. Rô, minha cabeleireira querida aí, ó. Ai, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha nele aqui. Deu certo aí, vocês me avisam. Tiraram o print e me avisam. Pronto? Deu certo? Um beijo, meus amores. Até a próxima semana. Já tô pensando aqui essa mente que não para. Eu vou dar... vou dar um spoiler de algo que eu estou pensando futuramente. Mas estou estudando direitinho, mas vou dar um pouquinho, um pedacinho. Estou estudando aqui a possibilidade de, se você nunca fez terapia comigo, ou você que já fez também, você vai poder participar. Que será? Uma mentoria sobre emoções. Ó, não fala mais não. Olha, ó.
mais ou menos isso. Estou estudando essa ideia. Vamos pensar sobre isso. Bom, estou estudando direitinho aqui como que nós vamos fazer, mas assim que tudo estiver pronto, nós vamos lançar nas redes sociais, falar para vocês, tá bom? E falar de emoções é comigo mesmo, tá bom? Beijo, meus amores, até a próxima live. Tchau!